Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é Influência da Música sobre o comportamento humano. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje decidimos trazer um assunto um pouco mais descontraído, embora muito interessante, a respeito da música. Diz o ditado popular que quem canta os seus males espanta. Será que isso é verdadeiro? Para conversar sobre esse assunto da influência da música no nosso comportamento, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília os nossos colegas músicos. Denis Soares, seja bem-vindo, Denis. Obrigado, um prazer estar aqui. E também Flávio Fonseca, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pois é, nós costumamos dizer a respeito da música, da sua influência. Até que ponto a gente pode dizer, Denis, que a música realmente influencia o nosso comportamento? É interessante, talvez não seja tão fácil saber isso de uma maneira muito objetiva, mas como ela é capaz de sensibilizar vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo, e como a expressão musicada, cantada, ritmada, melodiosa, ela vai muito além de um conteúdo, por exemplo, servindo até como um instrumento de construção da própria escrita, pelo fato de a musicalidade ter permitido que as pessoas guardassem informações, histórias desde a antiguidade. Eu acredito que a música ela é capaz de, muito rapidamente, nos tocar por avançar sobre diferentes expressões do espírito. Não é algo que se resume a um conteúdo, e aquela melodia associada ao contexto, à expressão, à impressão que nos causa, é capaz de penetrar dentro da nossa alma de uma maneira diferente. E nesse caso aí, Flávio, existe a questão de sintonia, de afinidade, de gosto musical? A música atinge o ser humano de várias formas e conforme o estado do espírito, ele vai se prender mais a um aspecto ou outro da música, né? Conforme seu momento, conforme até sua evolução também, né? Há uma tradição antiga que relaciona a melodia, a harmonia e o ritmo, sendo a melodia o que você canta, a harmonia os acordes que você faz e o ritmo, aos aspectos do ser humano que são o emocional, o mental e o físico. E isso vem sendo comprovado pela ciência atual, que já confirmou que o ritmo atinge mais no cérebro reptiliano, a melodia atinge mais o cérebro límbico e o neocórtex atingido pela harmonia, que é a parte mais racional, de combinação de sons, etc. O ideal é que todas essas áreas sejam contempladas no ato de criação musical e também no ato de assimilação musical, ao ouvir também, né? A gente poderia dizer que há uma questão assim, de elevação musical, tem um gosto musical mais apurado. A gente pode falar nesse sentido, Denis? Parece que é difícil qualificar a arte no ponto de vista de melhor e pior. A princípio, podemos pensar isso de uma maneira genérica. Por outro lado, porém, acho que a própria experimentação, ela nos mostra que determinadas manifestações musicais, elas vão nos conduzir a sensações diferentes. Então, há quem diga que a primeira manifestação musical que o homem entra em contato é a batida do próprio coração. É um ritmo que já dá pra gente ali alguma ideia, de uma maneira ali um pouco mais rudimentar, ligada à própria construção das coisas naturais. Mas a tendência do homem é à medida que ele se espiritualiza, e isso tanto do ponto de vista da existência do espírito, quanto do ponto de vista da existência aqui, essa de agora, ele possa avançar aumentando a demanda. Então, de repente, determinadas expressões que já fizeram sentido para algumas pessoas num determinado contexto podem não fazer no futuro, é natural. É uma evolução das próprias necessidades, como acontece com outros campos da vida também. E nesse caso a gente tocaria em elevação ou não? Poderíamos dizer assim, por exemplo, às vezes uma música que é mais ritmada,
do que comparando-se com uma música lenta? A gente pode fazer essa comparação, não? Não, isso seria como querer classificar de uma forma reducionista, né, as manifestações musicais. Todos os elementos da música, como foi dito, atingem o ser humano e você tem que estar apto a sempre se relacionar com a música de uma forma que busque o seu elevado. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, depende de qual lado você vai focar e sintonizar. E a música que nos elevam, a gente pode dizer assim? Há músicas que nos elevam, com certeza, e há músicas que nos rebaixam também, mas sem generalização, porque às vezes uma música pode elevar uma pessoa se sentir elevado com ela, e para outra dá o efeito contrário. Uhum. O fato de ser uma música, por exemplo, mais dinâmica, mais ritmada, Denis, isso às vezes traz uma alegria maior. Como é que a gente pode entender? Isso desperta muito interesse do jovem, não é? Eu acho que a gente pode falar em tendências. Acho que há uma tendência de que uma música, num andamento mais lento, mais melodiosa, seja favorável para uma determinada sensação, e o contrário também. Mas não necessariamente, como o Flávio comentou. Eu acho que ser mais ritmada, mais acelerada, mais alegre, acho que atrai a tendência de provocar determinadas sensações e impressões. Mas tudo, curioso isso, né? Como a arte, ela é diversa, absolutamente diversa, abrindo campo para todas as combinações. E eu acredito que dentro disso é importante o bom senso, né? Como Kardec tanto exemplificou. Você não vai colocar, no momento de uma prece, uma música agitada com um ritmo que vai chamar para dançar. Não né? combina, né? É só bom senso mesmo, mas a música animada e ritmada tem seu momento também, como a abertura de um evento, ou se você quer comunicar uma mensagem aos jovens. Eu estava ouvindo recentemente uma música para dormir, aquela música do sono, que é impressionante, até a letra vai levando e a melodia. Você vai ouvindo, eu estava dirigindo, eu tive que ficar assim vigilante, porque senão você se envolve e acaba, não é? É impressionante a influência, né? Que coisa. O magnetismo. É possível, e eu acho curioso que às vezes essas canções que levam a uma impressão bem específica, elas podem ter contado com a intenção do autor, ou pode ter sido algo espontâneo que o próprio autor não percebeu. Então, nesse exemplo, parece que é uma música que foi voltada para isso. Mas muitas vezes os autores vão compor determinadas canções sem imaginar que o lugar, vamos dizer assim, né, de uma maneira bem metafórica, para onde aquela canção vai conduzir as pessoas é determinado lugar. É exatamente isso que você está pensando, o nosso telespectador aqui, a questão da cantiga de ninar, né? Até para os nossos filhos, nossas crianças, a gente canta. Flávio, tem a questão da letra e a questão da melodia. Como é que a gente entende isso? É bom deixar claro que a letra é um elemento da poesia, da literatura que a gente pega emprestado na música. Ela tem muita influência pelo conteúdo, pelo significado, mas a música, independente da letra, ela está causando efeito sobre o ouvinte. Certo. A gente está evoluindo nesse sentido, né? Na compreensão dos sons, inclusive. Exatamente. Pois é, estamos conversando com o músico Flávio, também com o músico Denis. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho e eles vão naturalmente tocar e cantar para a gente. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta conversando sobre um tema interessantíssimo, que é a influência da música em nossas vidas. Conversando com Denis Soares, com Flávio Fonseca, os musicistas estão aqui inclusive com o violão. A gente está falando da influência da música, os sons, os ritmos. A gente teria uma demonstração, por exemplo, de uma música, Denis, que pudesse nos acalmar, por exemplo? Acho que sim. Eu gosto de não pensar as coisas com antecedência, sabe, Flávio? Para ter aquela... Eu acho que a música, às vezes, ela é uma arma rápida. Às vezes, uma pessoa, para chegar a uma conclusão, vai demorar uma palestra longa e uma música pequena, talvez, permita isso, né? Então, como exemplo, eu vou tocar um trechinho de uma música que eu acho que é bastante conhecida no meio espírita, que é Aos Pés do Monte. Muitas pessoas escutam e dizem sentir essa tranquilidade. Um pedacinho só. Vamos lá.
sente um ambiente tão gostoso, né? Uma paz interessante. O pessoal está querendo ouvir mais, né? Nós vamos... Sim, Flávio. É interessante que é uma música que eu acho que mesmo sem a letra passaria essa emoção. A própria melodia em si, não é? A própria melodia. Parece que quando o compositor acerta uma coisa com a outra, vai mais longe, mas sem dúvida. O compositor, ele, claro, tem uma parcela consciente na hora de criar, mas a grande parte é inconsciente, ele está colocando a alma dele ali. E o intérprete também, você com sua voz, o seu jeito de tocar, você está transmitindo o que a letra diz. Com muitos elementos juntos, né? Exatamente. E existe toda uma influência, não é, que permeia pela música, não é? A gente se envolve, se deixa envolver e ela também nos contagia, é uma coisa impressionante, não é? Podemos até considerar que as ondas sonoras são veículos de vibrações que os espíritos colocam nesses momentos. Então, em Obras Póstumas está lá a informação, né, de que a música é a linguagem do espírito, né? Exatamente. É o espírito se comunicando, né? Ô Flávio, tem a questão aqui de Mozart, Bach, Beethoven, né, que são exemplos de músicos que trabalharam aí de maneira extraordinária, dentre outros inúmeros, né? Será que eles receberam inspiração espiritual? Eu acredito que 100% dos artistas recebem influência espiritual, para não dizer 100% dos seres humanos, né? É claro que receberam. O que podemos dizer para diferenciar é que a influência que eles receberam era de alto nível e eles eram pessoas de alto nível para conseguir captar e reproduzir isso da maneira como fizeram. Vocês são compositores também, né? Flávio, teria um exemplo de uma música assim um pouco mais ritmada, dinâmica, de composição sua? Tem. Para a gente poder ouvir? Tem uma, só um trechinho também, né? Que é Bola na Parede, que fala de causa e efeito, né? Enumerando uma série de coisas do nosso dia a dia. Joga a bola na parede e a bola volta, leva a vida na revolta e a vida chia. Joga a bola para cima e ela vai ao piso, leva a vida no sorriso e vem a alegria. Voa sempre para o alto e ganha altitude, lança pedra no açude e a pedra afunda, passa o dedo na gilete e o dedo corta, deixa aberta a comporta e a água inunda. Aí a gente vê, né? Que maravilha, também queremos continuar ouvindo. Mas é interessante, se associa uma letra, né, que tem todo um conteúdo, uma melodia mais ritmada, agradável, é uma espécie do quê? É meio chorinho, depende muito também do arranjo que se fizer da instrumentação. E com a intenção mesmo de deixar a mente mais desperta para captar a mensagem que a letra está colocando. Então, para isso é importante, nesse caso, uma música mais dinâmica. Mais animada. Quer dizer, a gente vê aí, né, vimos ali uma música mais lenta, não é assim, a gente pode dizer, um ritmo mais, né, tranquilo, e aqui um pouco mais acelerado. No entanto, a harmonia que ambas as músicas trazem é uma coisa impressionante, né? E sempre de forma relativa. Não podemos generalizar e dizer que todas as pessoas vão sentir o que nós aqui sentimos com essas duas músicas. Mas aí existe a questão também da sintonia, da afinidade, não é? Sim, do momento do intérprete, do momento do ouvinte. Tudo é relativo. A gente pode utilizar a música, vocês como compositores, inclusive para a divulgação do bem, para a prática da caridade? Podemos dizer isso? Eu acho que sim, e penso que é mais legal ainda quando é fruto de uma expressão espontânea. Eu acredito que, sei que para muitos amigos que têm a coisa de compor, e para mim também eu sinto assim, é mais uma maneira de você tentar sintetizar um daqueles sentimentos que você teve num determinado contexto, um determinado objetivo, do que qualquer outra coisa. Então, eventualmente, isso vai encontrar maior ou menor ressonância com os nossos amigos. E eu acho que isso aí mostra que simplesmente você conseguiu registrar algo que faz sentido para outras pessoas. É legal isso. O espectro das emoções que o ser humano pode ter é muito amplo. Sim. E, às vezes, você consegue sintetizar um pedacinho disso com uma canção e fraternalmente também verificar essa união em torno daquela mesma sensação. Temos aí um exemplo, assim, de improviso, né? Que a gente não combinou, não ensaiou. Podemos também tentar, tudo é arriscável, né? A música parece que ela convida essa coisa do improviso um pouco, que né? É uma maravilha, né? Eu vou tocar um pedacinho de uma música que é Apenas Amar, cujo refrão, na verdade, não tem muito de original. Ele traz um versículo do Evangelho de Mateus
Não chega a ser o versículo musicado, mas mais ou menos a mesma ideia, né? Tentando sintetizar essa ideia de crescer, de amar, que é uma sensação que a gente persegue também. Perfeito. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. A gente sente já o movimento, né, dos jovens assim, acompanhando, cantando, é tão gostoso, né? É isso aí. Que maravilha. E essa questão da divulgação, isso depende menos da música do que do uso que se dá a ela, né? Sim. Eu já presenciei estudos de que no meio espírita a música pode ser usada para preparação de ambiente, para evangelização ou para divulgação. A mesma música? Às vezes a mesma música, né? Existem músicas que se adequam a isso ou àquele momento. Flávio, um exemplo de uma música instrumental aí que a gente possa ouvir na sua Minha execução. vez de fazer uma música lenta. Essa aqui, inclusive, é instrumental, tá? Vou fazer no Lalaiá. Ok. Vai chamar o nosso intervalo para o terceiro bloco, já respondendo as perguntas de vocês. Voltamos daqui a pouquinho com Entre Dois Mundos. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Conversando aqui com os músicos Denis Soares e com Flávio Fonseca. Denis, a Floraci Paiva de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela pergunta o seguinte: as músicas instrumentais acalmam a alma? É até uma maldade eu responder isso aqui ao lado do maestro, Flávio. Mas eu vou arriscar pedindo vênias a ele e ele que me corrija, ok? Muito bem, vamos lá. Eu acho que não necessariamente por ser instrumental. É possível que a música instrumental não remeta a esse locus de calma. Mas acredito que a tendência, o mais normal, é que as músicas, quando são feitas nessa lógica instrumental, elas têm mesmo, geralmente, essa intenção. Nós vemos muitas músicas utilizadas em desenhos, teatros, filmes, às vezes para momentos graves, de suspense, que são instrumentais. Demonstrando aí que pode ser que mesmo uma música instrumental não sirva para acalmar. Mas acho que é mais fácil encontrarmos as músicas que acalmam instrumentais, até. Maestro, confirma? Eu não responderia melhor. Perfeito, isso mesmo. Flávia, Tereza Helena, de São José dos Campos, em São Paulo, pergunta o seguinte: por que uns nascem com dom para tocar instrumentos e outros não? Tereza, todos os dons com os quais nós nascemos são atividades que nós já desenvolvemos em vidas anteriores e fomos, pouco a pouco, nos criando essa predisposição para já nascer com facilidade para aprender isso ou aquilo. A música também. A gente pode desenvolver, então. Com certeza. Muito bem. Denis, o Cláudio Moraes, de São Paulo, na capital, pergunta assim: a música brasileira da contemporaneidade traz, em sua maioria, letras vulgares. Isso é a reprodução do quão os homens estão atrasados moralmente? Eu acredito que, em geral, nós temos... A modernidade traz um pouco essa ansiedade sobre uma eventual decadência das coisas. Eu acredito que isso não seja exatamente uma expressão de decadência, mas, mais do que isso, é a oportunidade que é dada a qualquer planta para crescer, seja ela joio ou trigo. Então, talvez fosse muito difícil sintetizar em música, não tanto tempo assim, há 30, 40 anos, por razões técnicas mesmo, e divulgar isso do que hoje. Hoje é possível, muitas pessoas fazem isso, e como coisas boas
tem aqueles que vão entrar em ressonância com elas, coisas que não são tão elevadas assim também. Então, eu acho que a música, como a política, como a literatura, como as relações sociais, são expressões daquilo que nós vibramos enquanto sociedade. E não poderia ser diferente que essas expressões viessem também à tona. Ô, Flávio, não seria correto a gente dizer que estamos vivendo uma espécie de decadência na música? É muito perigoso a gente afirmar isso e cair no preconceito, né? Como o Denis afirmou agora, as oportunidades estão sendo dadas a todas as manifestações. É uma fase de transição planetária, né? Então, eu não chamaria de decadência. Eu acho que tem muita coisa boa também sendo feita e cabe a cada um de nós sintonizar com aquilo que deve. Muito bem. Laura Bertolini aqui, Flávia, pergunta, ela é de São Paulo também. A música pode moldar a vibração das pessoas? Pode. O músico pode moldar a vibração da música, a música pode moldar a vibração do músico e do ouvinte, porque nós estamos falando de vibração, né? E todos nós estamos sujeitos a essas vibrações que moldamos e nos moldam. Pois é, quando a gente quiser, de repente, se acalmar um pouco, se ouve uma música mais tranquilizante, a gente consegue esse efeito, Denis? Tenho certeza que sim. E hoje nós temos tantas ferramentas para acessar esse conteúdo. É aquela canção que parece ser boa para preparação para a oração, para o evangelho, aquela canção que parece ser adequada para dormir. Tem um amigo que conta, né, de pessoas que dizem que o bolero de Ravel serve para descansar mais. Se você entrar em sintonia e escutar o bolero de Ravel, fazendo com que o coração bata mais ou menos na frequência daquela música, você consegue até ter uma regeneração física mesmo do corpo mais rápida. Então, são experimentações e descobertas que nós podemos fazer, com certeza, com amplas possibilidades. E a gente pode ter a música também que acalma, que relaxa, mas aquela que agita, né, Flávio? Sim, e há muitas experimentações realmente nesse campo. A musicoterapia tem avançado bastante nessa área, né? E lembrando sempre que a cada um de uma forma, né? É importante, no caso da musicoterapia, conhecer o cliente, o paciente, a história dele. Às vezes ele acalma mais com uma música que remete ele à infância do que uma música a qual estamos tentando atribuir um padrão geral que vai fazer isso, o mesmo efeito para todos. Não tem regra, né? Não tem uma regra. Denis, a Márcia Luz de Cuiabá, no Mato Grosso, pergunta assim: por que alguns centros espíritas não aceitam a música como uma atividade tão importante quanto os estudos, por exemplo? Eu acho que o Flávio já respondeu. Porque as pessoas são diferentes, têm experiências diferentes. Conheço casas espíritas nas quais as pessoas não conseguem entrar em sintonia com a música, não estão habituadas com aquilo. A música remete a uma desconcentração. E conheço outras casas espíritas que, se você não tocar umas 2, 3 músicas calmas ali no começo, não vai começar a coisa no clima que se espera, porque as pessoas estão já muito habituadas a se valerem da música para entrarem naquela determinada frequência. Então, eu acredito que há uma tendência de expansão. Cada vez mais vejo ambientes que não estavam acostumados assimilando e cada vez com maior abertura. Mas acho que nós não podemos ser exigentes ao ponto de achar que todos têm que se adequar àquilo que funciona para nós. E me parece natural que em alguns meios, algumas agremiações, isso não funcione bem ainda. A música também, Flávio, vai conquistando seu espaço. Sim, eu até encaminharia essa pergunta aos dirigentes de alguns centros espíritas. Por que não? Né? Eu acho que ainda falta muito conhecimento a respeito desse poder curativo e terapêutico da música, e esse poder de nos elevar, de nos auxiliar. A música é extraordinária, né? Para a gente se sintonizar, para a gente até assim se melhorar, né? Porque as letras, quando as letras assim que nos levam realmente a uma reflexão, nos ajudam muito, não é? Sem dúvida. E a música espírita tem essa contribuição, né? A formação do ambiente espiritualizante, que já foi comentada, é uma das grandes funções da música. E a vivência vai ser encontrada pelas pessoas paulatinamente. Então seria também uma violência a gente querer impor, mas é muito importante que a gente propicie, demonstre o que existe, converse sobre os benefícios, porque pode ser uma ferramenta que está fazendo falta em algum lugar. Perfeito. E assim como uma palestra faz imenso bem, porque você recebe um monte de informações úteis para a sua evolução, imagina se você depois sai com aquela palestra repetindo ela, decorando e replicando que a música faz isso. Você leva aquilo, decora, aprende, põe no carro para tocar e fica repetindo aquela palestra reduzida em 2, 3 minutos e
fixa melhor, ajuda a fixar. Às vezes a gente tem até a palestra musicada também, né? Usa Verdade. música. Alguns centros já fazem a palestra toda com apresentação musical. Olha só, por incrível que pareça, nosso tempo voa, a gente já está com o tempo aqui esgotando, mas eu queria, enquanto o Denis fosse nos falando algumas palavras já para o nosso encerramento, as considerações finais, o Flávio já fosse preparando uma música que nos deixa aí a esperança, algo assim positivo, de otimismo, para a gente encerrar o programa. Denis, por favor. Muito bem, eu acho que a gente teve uma conversa muito gratificante e produtiva, porque tivemos a oportunidade de pensar em algo que nos provoca tantas sensações de maneira tão rápida e cuja impressão, às vezes, nunca vai fugir de nós. Quantos de nós, talvez, naquele momento de dificuldade, encarnados ou até depois da desencarnação, não vamos nos valer de uma canção, de uma melodia, uma lembrança, para encontrarmos uma ressonância que vai nos propiciar o progresso, a caminhada continuar. Nossa gratidão aí a Flávio Fonseca, Denis Soares pela presença. Muito obrigado, viu? Obrigado você também que nos acompanhou, que tem nos assistido, feito as suas perguntas. Continue participando do Entre Dois Mundos. Muito obrigado.